O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, faz uma visita à Ucrânia e deixa bastante claro o quanto a Alemanha é o mais importante país que apoia a Ucrânia na guerra contra a Rússia após apenas os Estados Unidos. Aliás, quando nós observamos o apoio que a Ucrânia recebe de diversos países da Europa, Estados Unidos, o Canadá, enfim, o segundo país de fato que mais apoia a Ucrânia é a Alemanha. Inclusive, muito à frente da França, porque de todos esses países, a França é o mais poderoso após a Alemanha, quando olhamos para o universo da Europa. Só que o apoio que a França fornece à Ucrânia é inferior a países baixos e também inferior ao próprio apoio que a Polônia dá para a Ucrânia. Bom, este é um outro assunto, né? Mas voltando, nós temos Olaf Scholz visitando Kiev, se encontrando com Zelensky após 2 anos e meses de guerra. Caminhamos já para o 3º aniversário dessa guerra que, infelizmente, não vislumbra a paz no horizonte. E é curioso que a visita do Olaf Scholz à Ucrânia ocorre há algumas semanas, não é? Ocorre algumas semanas após nós termos um certo atrito entre Kiev e Berlim, porque houve uma ligação entre Olaf Scholz e Putin, de modo que o Zelensky não viu com bons olhos esta ligação que tira a Rússia, naquele contexto, um pouco do isolamento, tá? Um outro assunto muito curioso é a entrevista do Dmitry Peskov a uma jornalista brasileira, vocês provavelmente conhecem, chamada Mônica Bergamo. No caso, o Dmitry Peskov, que é porta-voz do Kremlin, porta-voz de Moscou, uma das figuras mais centrais no contexto atual do governo de Vladimir Putin, concedeu uma entrevista à repórter brasileira falando ali sobre uma série de assuntos: Coreia do Norte, China, questões nuclear e, claro, tratando também um pouco sobre a questão da Terceira Guerra Mundial, que aliás foi o primeiro assunto tratado na conversa entre ambos. Antes de avançar, saibamos, hoje é dia 2 de dezembro de 2024, estes são os 2 principais temas, embora nós tenhamos outros temas muito importantes a tratarmos aqui, tá certo? Inclusive aí o apoio da Alemanha de maneira significativa para a Ucrânia na forma de dinheiro e a discussão sobre os mísseis Taurus. Deixa o like se este vídeo ajuda você a compreender toda a dinâmica da geopolítica e assim por diante. Então, o principal tema aí a ser abordado é o Olaf Scholz visita a Ucrânia e a promessa do Scholz em fornecer 650 milhões de euros para a Ucrânia. Nós temos até uma declaração que eu recortei aqui do Olaf Scholz em relação ao apoio que a Alemanha eventualmente dá para a Ucrânia. Vejam só, diz ali: a Rússia continua a atacar a infraestrutura energética da Ucrânia de maneira direcionada e implacável. Ponto. Aqui a gente pode considerar, inclusive, que uma das preocupações da União Europeia como um todo é tentar resguardar a Ucrânia dos ataques que sofre na infraestrutura energética. Nós temos que a questão energética na Ucrânia não é apenas eletricidade e toda a cadeia produtiva ligada à eletricidade, sistema de transportes, indústrias, fábricas de maneira geral, enfim, mas também a calefação. O inverno rigoroso no clima tropical continental, que ocorre em boa parte do território da Ucrânia, faz com que as temperaturas caiam bastante e nós tenhamos, nestas temperaturas muito baixas, uma condição de vida muito complicada, à medida que o inverno é rigoroso, enfim, né? E, portanto, a reconstrução da infraestrutura energética que é atacada pela Rússia, enfim, é muito salutar para a condição mínima e qualidade mínima de vida no contexto da Ucrânia. Percebam aqui a importância de compreendermos a geografia, não é? A questão geográfica da Ucrânia, a questão geográfica, econômica, energética do território ucraniano e as questões climáticas. E é conforme eu sempre menciono com vocês, para compreendermos a questão geopolítica de maneira bem mais aprofundada, sem ficarmos na superfície, não é? E aprofundarmos de maneira bem consistente, ficarmos mais inteligentes, enfim, ao estudarmos geopolítica, nós temos que conhecer minimamente a realidade geográfica, além da história, além da política, conforme sempre menciono com vocês aqui. E por isso, eu convido você mais uma vez a participar da nossa comunidade geopolítica para aprofundar os conhecimentos e sair da superfície, né? O link está na descrição do vídeo. Aproveite a nossa promoção de Black Friday até o dia 6 de
dezembro deste ano. Programe-se, venha fazer parte da nossa comunidade. Pessoal, então, voltando aqui, o Olaf Scholz disse que, além disso, que o Putin quer que as pessoas congelem, mas não vamos permitir que seu cálculo cínico dê certo. Aliás, essa questão climática da Ucrânia foi mencionada também por Ursula von der Leyen, quando a União Europeia, no caso, Ursula von der Leyen, conforme sabemos, é a atual presidente da União Europeia. E quando ela fornece ali os 35 bilhões de dólares para a Ucrânia há algumas semanas, no discurso dela vem justamente essa mensagem de que não deixaria os ucranianos morrerem, não é, de frio, uma coisa assim, né? A questão climática foi mencionada justamente por causa de duas questões da geografia: o clima, tá certo, e a infraestrutura energética, tá bom? Que são afetadas as infraestruturas por conta da guerra, conforme sabemos, enfim. Então, é algo sempre observado aí no apoio à Ucrânia, o drama e a necessidade ucraniana de calefação, enfim, diante da guerra, diante não só da guerra, né, mas a sociedade civil como um todo precisa estar aquecida, enfim, no inverno rigoroso. Vejam só, diz mais ainda o Scholz na Ucrânia: nos esforços para alcançar uma paz justa, equitativa e duradoura, nenhuma decisão deve ser tomada sem o envolvimento de Kiev. Ou seja, né, nós temos aí o Olaf Scholz dizendo que deve-se ter uma paz justa, e é esta a grande discussão do Zelensky, certo? De que a paz na Ucrânia deve acontecer sim, mas tal paz tem que ser justa. Em outras palavras, o que nós temos é a Ucrânia não disposta a ceder parte do seu território para a Rússia. É o que nós observamos nas regiões do Donbass, certo? Luhansk e Donetsk, bem como também os territórios de Zaporizhzhia e Kherson, e também, por extensão, a Crimeia. E a concepção da Ucrânia, quando o assunto é paz justa, é justamente não perder tais territórios, conforme ali as fronteiras internacionais pós-soviéticas, tá? E diz ainda, seguindo o princípio de nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Ou seja, uma discussão que nos faz olhar para o outro lado do Atlântico, que é olhar para os Estados Unidos, de que para lá os Estados Unidos vão negociar uma paz com a Rússia sem a presença ucraniana. Nós temos as movimentações nos países da Europa, na União Europeia como um todo, para discutir qual será o futuro do apoio à Ucrânia, justamente num contexto em que Donald Trump tem um telefone direto com, não é, Vladimir Putin. E, eventualmente, a ideia desses países europeus é de que não deve haver uma guerra, uma pacificação entre a Rússia e a Ucrânia sem a participação da Ucrânia. Tudo bem? Esta é a concepção que o Olaf Scholz, de certa maneira, está trazendo, não é? De que a paz não pode se dar, a paz não pode se dar sem a participação da Ucrânia. Tudo bom? Há muito aí uma preocupação nesse sentido, certo? E mais ainda, a Alemanha é o segundo principal país que mais apoia a Ucrânia. E o destino ali, que já havia sido anunciado, foi reiterado hoje: 650 milhões de euros para a Ucrânia, tá certo? Por parte aí, oriundo da Alemanha. A estimativa é que a Alemanha já forneceu alguns bilhões de dólares para a Ucrânia ao longo da guerra. Salvo engano o número, tudo bem, gente? Uma outra discussão, ainda envolvendo a Alemanha e a Ucrânia, é a questão dos mísseis, não é? De cruzeiros, aí os tais dos mísseis Taurus. Isto porque a Ucrânia já utiliza mísseis de longo alcance dos Estados Unidos, nós falamos aqui o ATACMS, bem como também mísseis de longo alcance do Reino Unido, o Storm Shadow, e também o francês, o Scalp. E nós teríamos também, há um interesse por parte da Ucrânia de utilizar esses mísseis alemães contra o território russo, tá? E, de certa maneira, a Alemanha não vê de maneira tão simples assim, e há uma regulação, digamos, para o fornecimento desse tipo de armamento para a Alemanha. Nós vimos e sabemos que a Ucrânia já utilizou pelo menos 3 vezes esses mísseis contra 2 regiões no interior do território russo, ou 3, né? É o caso de Kursk, evidentemente nós já sabemos disso, os ataques feitos a Kursk justamente por conta da presença de soldados norte-coreanos nesta região, por exemplo, e nas regiões de Briansk e também de Rostov. Tanto em Briansk quanto em Rostov, eventualmente a utilização de mísseis de longo alcance por parte da Ucrânia,
utilizando ali os mísseis do Reino Unido e também da França, enfim, tá? Agora, o outro assunto, no nosso dia 2 de julho nada, né? 2 de dezembro de 2024, é a questão da entrevista de Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, tudo bem? Concedeu uma entrevista longa, são 40 minutos ali falando sobre a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, e eu trago aqui, tá certo? Vejam vocês, no âmbito aí da entrevista, Peskov vai falar sobre diversos assuntos, ok? Terceira Guerra Mundial é um deles, doutrina nuclear, outro, fornecimento de armas nucleares, ok? Para a Ucrânia, eventualmente, tá bom? Falaremos aqui, então, desta entrevista, que, claro, teve um ponto da entrevista falando sobre Donald Trump. Perguntado ali sobre a Terceira Guerra Mundial, Peskov diz que não vê assim, de certa maneira, porque ainda não, né? Não há uma Terceira Guerra Mundial em andamento, tá? Mas há todos os sinais para isso, ou seja, existe uma escalada na visão de Dmitry Peskov. E aqui, não é a visão do Zé das Couve, tá certo? Não é a visão nossa, do nosso canal de geografia, geopolítica, história, não é isso, né? É a visão de alguém que é braço direito do atual governo de Vladimir Putin, dizendo que há um acirramento de questões. Muitos vão dizer que não, a entrevista do Peskov não traz nada de novo, só reitera o que o Moscou já falou através do Lavrov, ou mesmo do próprio Putin, ou outras lideranças na Rússia, né? Ok, mas ele está dizendo que há sinais para uma terceira guerra. Agora, o próprio Putin, no contexto ali, no dia que muda a doutrina nuclear na Rússia, no dia que a Rússia lança o míssil lá em Dnipro, certo? Aquele míssil de capacidade interregional, com condições de transportar ogivas nucleares, naquele momento o Putin já disse que a guerra era de caráter global, tudo bem? Enfim. De qualquer maneira, o Peskov diz que ainda não, mas há os indícios para isso, há os sinais, todos os sinais indicam que há algo dessa natureza, né? Na sequência, é falado ali sobre a doutrina nuclear e, segundo a visão do Moscou, é justamente uma resposta da Rússia em relação ao engajamento ocidental na Ucrânia, tá certo? Então, na visão da Rússia, e percebam, não é torcer ou não torcer pela Ucrânia, não é disso que se trata, né? Desgraçado, é olhar o que o Peskov está dizendo, né? É propaganda o que ele está falando, tá certo? Faz parte de uma tentativa de desinformação, que seja, mas a visão da Rússia é essa, de que a doutrina nuclear russa muda por causa do engajamento ocidental, né? E aqui caberia algumas perguntas mais incisivas em relação ao Peskov que não foram feitas, né? Enfim, nunca usar armas nucleares, pelo menos é isso que ele vai dizer, ó. Mas há um ataque ocidental dos Estados Unidos à Rússia. Então, a compreensão russa, na visão aí do Peskov, é de que há um ataque do Ocidente à Rússia e por isso a Rússia tem agido do jeito que tem agido. Tudo bem? E aí, o Peskov está falando com a verdade ou ele está simplesmente, não é, passando adiante o peixe que venderam para ele e fazendo a sua propaganda de guerra, tudo bem? Enfim, agora, ele disse ainda que o uso de uma arma nuclear só seria utilizado caso houvesse uma ameaça existencial à Rússia, que é parte da doutrina nuclear da Rússia anterior à recente, ok? Então, nós temos uma escalada nesse sentido, porque um eventual ameaça existencial à Rússia significaria a Rússia sendo atacada no seu território, enfim, tá? Agora, além disso, segundo o Peskov, a Ucrânia é usada como um instrumento para tentar derrotar a Rússia, e a Ucrânia é usada pelos países ocidentais na visão do Dmitry Peskov, né? E mais ainda, sobre o governo Trump, perguntado ali sobre o Trump, vai acabar com a guerra em 24 horas, o Peskov chama atenção para umas coisas interessantes, a exemplo, né? Não, pera lá. Existe toda uma estrutura burocrática por parte da administração do governo dos Estados Unidos, ele vai chamar até atenção para o que se compreende lá como Deep State, né? E eventualmente a dificuldade que o governo tem de mudar o rumo de um barco, de um navio dessas proporções, né? E diz que a mudança de rumo de um navio desse tamanho não ocorre em poucos minutos, tá certo? Requer ali um planejamento mais detalhado, mais vagaroso, enfim, e mais,
nesse momento aí da entrevista e a citação sobre Donald Trump, é mencionado que, ainda que haja uma aparente aproximação entre Putin e Trump, o governo Trump fez muitas sanções em relação à Rússia ao longo do governo Trump. E nós falamos aqui sobre isso, inclusive há alguns dias. Tá? Além disso, o Peskov também vai falar sobre 2022. Nós sabemos, no dia 24 de fevereiro de 2022, é quando nós tivemos a guerra do Donbass, a guerra entre Rússia e Ucrânia, ou a operação especial, enfim. Tá? Então, lá no dia 24 de fevereiro, nós temos o início da guerra. Tá? E aí, é perguntado, não, mas as armas da OTAN para o leste, ok? A expansão da OTAN para o leste, certo? A quebra do equilíbrio estratégico, geoestratégico no contexto da Europa, quando o assunto é a influência dos Estados Unidos e influência da Rússia, ou mais ainda, uma outra justificativa russa, não é? São estas pelo menos, a expansão da OTAN para o leste, a quebra do equilíbrio estratégico e também a opressão a russos no Donbass. Isto não é novidade, porque a guerra ocorre em 22 da maneira que ocorre. E aí, o Peskov chama atenção para uma coisa interessante, ele chama de fator Zelensky. E segundo o Peskov, o Zelensky escala, não é, a guerra em decorrência de os Estados Unidos utilizarem a Ucrânia e o Zelensky para a Ucrânia ser base, ok, de ações contra a Rússia. E por isso, portanto, vejam vocês, a percepção do Peskov é de que a guerra na Ucrânia é uma resposta, tá certo, da Rússia em relação às posições, tudo bem, dos Estados Unidos na Europa, em especial na Ucrânia, tá certo? Agora, imagina como que chegaríamos numa paz, uma vez que as visões de mundo são bem distintas entre os líderes eventuais, não é, da Ucrânia, do Ocidente e da Rússia, de maneira que é bem difícil um acordo, pelo menos no atual cenário. Vamos acompanhar. Perguntado sobre a Coreia do Norte, ele foi bem evasivo e diz que é um assunto de natureza militar e, portanto, ele não quis tratar desse assunto, conforme nos ficou bastante claro, tá? Então, uma entrevista que também foi mencionada ali a China e a Coreia do Norte. Quando falado sobre isso, ele deixa claro ali que a China é uma parceira estratégica de alto nível, não é? A Bielorrússia faz parte do Estado da União entre Rússia e Bielorrússia, Belarus, né? E também que a Coreia do Norte é um país vizinho estratégico importante para a Rússia e vice-versa. Tudo bom? Então, mas não mencionou, não quis tratar, não quis discorrer sobre a presença de soldados norte-coreanos no território da Rússia, no caso, certo? Bem, então estes assuntos, os dois pontos fundamentais aí das últimas horas no assunto da guerra entre Rússia e Ucrânia, conforme nós constatamos aqui, comentamos aqui ao longo deste vídeo, tá certo? Percebam o tanto de questões políticas, né? E a questão geográfica, história é fundamental, conforme nós sempre abordamos aqui. Eu gostaria de dizer a vocês também, convidar mais uma vez, pessoal, venha fazer parte da comunidade geopolítica, o link está na descrição do vídeo, aproveite a nossa promoção aí, certo? Estudar geopolítica em profundidade. Vamos aqui continuar, tá? Outro tema importante, a questão de uma espécie de homólogo nos Estados Unidos, o Jake Sullivan, que é o porta-voz da Casa Branca, tá certo? Tratando a respeito do apoio eventual da Ucrânia, né? O eventual apoio dos Estados Unidos à Ucrânia no que se refere ali a armas nucleares, né? Então, o que acontece? Existe, né? Vejam só, essa discussão aí que é recente até do apoio para a Ucrânia, né? E a utilização de mísseis nucleares, né? Para a Ucrânia. E aí o porta-voz da Casa Branca disse assim, não, o apoio à Ucrânia continua, enfim, com armas convencionais não haverá, portanto, a disponibilidade de armas nucleares para a Ucrânia, enfim, né? Vamos acompanhar. Então, pelo que diz lá o Jake Sullivan, está descartada a possibilidade da Ucrânia ter acesso ali às armas nucleares, enfim, né? Outros assuntos envolvem, né,
a questão importante da Crimeia e as declarações do Zelensky de que não, pera lá, a Ucrânia não teria condições militares de retomar o território da Crimeia, mas no longo prazo pretende retomá-lo através das questões diplomáticas, tudo bem? Aliás, a respeito de um congelamento de guerras, nós falamos aqui, e a Ucrânia ceder os territórios, a gente mencionou que não é a Ucrânia ceder os territórios, não há este interesse da Ucrânia no atual momento, mas sim, congelar a guerra, a Ucrânia ter o apoio e a defesa eventualmente da OTAN e, por sua vez, após isso, dialogar diplomaticamente para reintegrar os territórios de Luhansk, Donetsk, Kherson e também Zaporizhia à Ucrânia, tá certo? E aí, algo parecido com a questão da Crimeia, parece que o Zelensky estaria disposto a tentar reintegrar o território da Crimeia à Ucrânia, mas pela via diplomática e não pela via militar, pela via da guerra. Vamos acompanhar os desdobramentos disso e como que a Ucrânia vai conseguir reaver os seus territórios, enfim, tá? Agora, um outro tema muito importante é o orçamento militar da Ucrânia, tá? O orçamento militar da Rússia, melhor dizendo, que foi anunciado, 13,5 trilhões de rublos para o próximo ano, o orçamento militar russo, o que equivaleria a 755 bilhões de reais. Esses números não dizem muita coisa, assim, X trilhão, né, X bilhão, enfim. A questão é 30% do orçamento da Rússia destinado ao orçamento militar, o que evidencia uma forte militarização e uma economia, não é, muito presente do Estado investindo em infraestrutura de guerra, não é, tecnologia de guerra, pessoal, armamento, enfim, é um número bem expressivo aí da Rússia destinando uma parte considerável do seu orçamento para a guerra, o que evidencia uma economia com moeda mais fraca, né? Então, para conseguir toda a necessidade para a guerra precisa de um orçamento bastante alto, né? Senão não daria conta. Tá? E também, ao mesmo tempo, uma forte militarização da Rússia com este orçamento bem alto aí para a guerra. Tá? E também evidenciando que não está disposta a dialogar, tá certo? Exceto pelo meio da guerra, né? No atual momento, conforme as coisas estão caminhando. Tudo bem? Agora, outro tema muito importante é essa questão internacional, o giro, não é? Duas questões importantes, a questão Síria, nós mencionamos até mais cedo aqui a situação na Síria, que está bem difícil, conforme nós sabemos, né? O avanço eventualmente ali de rebeldes na região noroeste síria, perfeito, inclusive a participação russa em bombardear aquela região para proteger e salvaguardar ali os interesses do governo de Bashar al-Assad, e os protestos também lá na Moldávia que estão acontecendo de madrugada, certo? Protestos bastante pesados contra o parlamento eleito ali, sobretudo os deputados, não é, que vão compor o governo, certo? Deputados que são pró-Rússia, né? O partido chamado Sonho Georgiano foi o principal vencedor das eleições legislativas na Geórgia, nós falamos sobre isso aqui, perfeito? Mas ao mesmo tempo nós temos muitos protestos na Geórgia contra este parlamento aí eleito. Vamos continuar acompanhando. A gente tem algo bastante parecido, não é? Na Geórgia, em relação à população, parte pelo menos dela ser favorável à União Europeia e outra parte ser favorável à Rússia. Além da Geórgia, é o caso da Moldávia, tá? São dois países muito tensos que podem se transformar numa espécie de novas Ucrânias aí no futuro, tá? E além disso nós temos também, né, a visita do Olaf Scholz a Kiev. Eu acho que vale a pena nós observarmos como que se deu, não é? A visita que eles vão fazer ao hospital, tudo bem? Eles vão visitar ali no hospital, na Ucrânia, os soldados que estão acamados, que estão adoecidos ou que sofreram alguma espécie de baixa, né, mutilações em algumas partes do corpo ou a perda de algum membro. Uma das faces bastante tenebrosas da guerra, tá? A gente vê aí as pessoas muitas vezes, certo? Falando sobre a guerra, achando que é lindo e maravilhoso, e não é não, né, gente? A guerra tem uma feição bem tenebrosa, bem triste, bem lamentável,
e o jovem que perde a vida, seja o caso aí dos jovens brasileiros que morreram na Ucrânia, tá? Ou seja, qualquer outro, né, pessoa, é algo bem complicado, tá? Então vou projetar aqui para nós observarmos a visita do Olaf Scholz à Ucrânia. Vejamos aí. Vou projetar aqui com vocês o vídeo para nós observarmos. Vejamos. Більше 9 років складає. Бажаю здоров'я, хлопці. Бажаю. Бажаю здоров'я. 20. Ну нічого, зараз в Україні роблять класні. Я не парюся. Вирнуся в строй. Обов'язково. Буду літати. На дронах. Ну да. Хлопці, дуже пишаємося. Дякую. Бажаємо здоров'я. Bajaj, zdravia. Quem conhece o ucraniano aí deve ter entendido, né, que ele falou sobre esse soldado aí que perdeu membros inferiores, operador de drone, algo assim, ou foi um drone que o atingiu, alguma coisa dessa natureza. É a fase triste da guerra, não é videogame, né, gente? Бажаю. Нічого, слава Богу, Нормально. нога жива, да. І весело. Все круто, да. А так в загальному все добре, все. Так, більше нічого не можу сказати. З мінусів тільки одні плюси. Нога жива, відживає, слава Богу. Так. Радий бачити вас. Ніколи в живу вас не бачив. Дякую. Дякую вам за вашу роботу, за те, що ви відновлюєте життя наших бійців. Складна робота, вона поза медіа, поза ефірами. Мені здається, що вона така важлива, що повертаєте додому бійців. Дякуємо вам за це. Від всіх, напевно, рідних, близьких цих хлопців. Дякуємо вам. Бережіть себе. Дякую. Então a gente tem aí, depois desse cenário bem triste, né, dos jovens mutilados na guerra, situação tenebrosa, reitero, né, podem xingar à vontade, que não sei o que, tá defendendo a Ucrânia, ou o Ocidente, ou a Rússia, não é disso. A guerra é um fator lamentável, né, e quem sofre o impacto dela, a gente vê aí no hospital, mas essa cena aí agora é da homenagem que o Estado da Ucrânia faz aos profissionais da saúde, né? E a gente vê que pela expressão do Olaf Scholz, ele ficou um tanto chocado com a realidade ali, né? Com toda certeza. Então, é isso. Espero que nós tenhamos compreendido. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Reitero mais uma vez, deixa o like, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso conteúdo e, claro, venha fazer parte da nossa comunidade geopolítica para entender o mundo. O link, conforme eu sempre digo a vocês, está na descrição do nosso vídeo. Venha estudar geopolítica, tá certo? Venha entender tudo que ocorre no contexto da política internacional com fundamentação histórica, geográfica e política. Até mais. Tchau, pessoal.